João capítulo 15, vamos direto ao ponto então. Amém? Quando eu conheci Giovana é de uma cidade que a colônia é suíça. E ela se apaixonou por mim primeiro, foi assim? Irmãos, eu não entendi isso. Qual o problema? Não poderia ser assim? Para os irmãos que riram, nossa, vocês são super lindos. Vocês são demais, né? Não entendi a risada de vocês. Ai, gente, o Tiago e a Maria voltou de férias. Irmão Tiago, nem os nossos deputados tiram tantas férias quanto eles. Tipo assim, uns 4 meses, irmão. Isso é licença prêmio, né? E eu estou dizendo que a Giovana se apaixonou porque ela disse para mim, eu me apaixonei por você. Ela falou assim, eu cheguei para ela com nenhuma segunda intenção no culto, como pastor da igreja, porque fui eu que batizei a Giovana. Para quem não sabe disso. É? Ah, pastor, eu estou solteiro, falta fé você, irmão. Eu ganhei, trouxe do mundo, libertei, casa comigo, pronto. Cansei de esperar. E aí eu, sem intenção nenhuma, Deus sabe da sinceridade do meu coração. Eu cheguei assim, boa noite, senhorita. Muito sério, eu disse, você gostou do culto? E ela disse, pergunte para ela. Olhe para ela e vê se ela vai dizer que é mentira. Ela disse assim, eu estou apaixonada. Eu falei, pai amado. Chamei os obreiros, me protejam aqui, irmãos. E ela, Lourinha, cidade colônia suíça. Eu falei, matei 2 leões numa pancada só. Me apaixonei e casei com a fazendeira. Ela falou, vamos lá em casa então. Fui conhecer a família. Começamos a subir o morro. Eu falei, Jesus, como que eles chegam aqui de heliponto? Brincadeira. A parte das fazendas. Bom, é outra história isso, amém, irmãos? Nós estamos construindo as fazendas. Amém? Amém. Aleluia. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Hoje, Jesus vai tocar na sua família. Amém? Amém? Jesus vai tocar na sua casa. Vai ser demais. João capítulo 15, só para servir de introdução, diz assim, ó. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. 7. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Tem versões, e alguns aqui de vocês devem ter, que assim serão conhecidos como os meus discípulos. Quer dizer, hoje queria falar um pouquinho do nosso papel. Eu acredito no plano de Deus sobre nossos lares e como igreja. Mas para servir de introdução, porque sempre que a gente vai falar de missão, a gente precisa renovar o entendimento de chamado. Porque quando você entende mal o chamado de Deus, o chamado para a sua vida, você pode acabar errando na missão. São coisas diferentes. Qual que é o chamado de Deus para todos nós, irmãos? Pastor, qual que é o meu chamado? Eu quero saber para que eu fui chamado. Todos foram chamados para sacerdócio real. Todos foram chamados para ministrar a Deus. Esse é o chamado. Ponto. Chamado é permanecer em Jesus. Isso é chamado. Às vezes nós falamos, meu chamado é
ser um evangelista, meu chamado. E você está confundindo missão com chamado. O João 15, Jesus não diz para nós frutificarmos. O mandamento não é esse. O mandamento é: permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês vão dar frutos. Fruto é consequência do chamado. Então vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu não sei se essa semana você teve que engolir algum sapo, teve uma desavença no trabalho, às vezes uma tristeza. Vou dar um exemplo simples, né? Aqui quase ninguém passa por isso, então, né? Nem vai parecer que, nossa, está falando comigo, né? Não é, né? Ninguém, né? Eu penso que assim, foi paz e amor. Mas imagine que nessa semana, ou você está até aqui no culto com dificuldade de liberar perdão. Um exemplo, falando de perdão. Esse é um fruto, né? Deveria ser natural. Aconteceu alguma coisa, mas por que está sendo difícil liberar perdão? Porque você está falhando no seu sacerdócio, no seu chamado. Porque quando você permanece em Jesus, você não vai deixar de ser afrontado, não vão deixar de te ferir. Mas por você permanecer nele, você vai automaticamente dar o fruto do perdão. Fez sentido agora? Então, podemos falar de várias coisas, hoje não é o principal, mas isso é muito importante para entender. Senão nós queremos cumprir o propósito de Deus na nossa vida, nós queremos cumprir o nosso chamado, nós queremos cumprir o alvo de Deus para a nossa vida, mas entendemos que isso deve fluir e começar em eu ministrar a Deus, em eu estar buscando a Deus. Então imagine que talvez você está passando alguma dificuldade, talvez você tenha orado e não está obtendo respostas. Eu estou com dificuldade de obter respostas, e será que Deus não quer me responder? João 15, aos olhos de João 15, ele diz o seguinte: vocês vão pedir o que quiserem e vão receber. Assim está na minha Bíblia e na sua também, sim ou não? Então por que isso não está acontecendo? Porque há um contexto. Qual que é o contexto? Se estiveres em mim, as palavras estiverem em vocês. Chamado, sacerdócio. A pergunta é agora: você está em Jesus? Não está falando de estar na igreja, não está falando de ter um cargo na igreja. A minha prioridade não é ficar falando no microfone ou tocando um instrumento. Isso não é chamado, isso é serviço, ministério. Alguém pode estar servindo a vidas, pode estar querendo fazer algo sem estar enxertado em Jesus. Então por que nós falhamos no serviço? Por que nós não rompemos no ministério? Porque nós confundimos ministério e serviço com chamado e sacerdócio. Sim ou não? Você entendeu? O que é primordial? Permanecer em Jesus. O que é primordial? Ter uma vida nele. Irmão, essa palavra, ela é desafiadora. O que ela diz? Vocês vão pedir o que quiserem. Vocês vão falar comigo. Vocês são conhecidos pelos frutos. E o fruto funciona assim, querido. Ou tem ou não tem. Não dá para forçar. Então imagine que eu queira forçar um fruto, que eu sou uma pessoa longânime, eu sou uma pessoa calma. Preciso ter mais paciência, esse é o fruto. Mas isso não vem da minha força mental, de simplesmente uma decisão. Não é assim que muda. Porque eu acredito que, como acontece comigo, deve acontecer com você. Já tomamos muitas decisões de mudar posturas e não conseguimos. Porque aos olhos de João 15, Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer. Então diz assim: é por isso que eu não consigo mudar. Porque a Bíblia diz que não é por força, não é por violência. Não é na força carnal que você vai conseguir mudar. Você está tentando forçar um fruto. É como se você chegasse num pé de laranja e não está na hora, ou o fruto está verde, e você vai lá e pega, mas ela não está dando fruto ainda. Você está forçando. Deve-se cuidar dela. O fruto é natural. Então por que eu não consigo ter mais calma? Porque eu estou falhando no meu sacerdócio. Então todas as vezes que eu posso ter uma crise conjugal, quando nós estamos se nós formos olhar pelos olhos da natureza caída e adâmica, nós vamos sempre jogar a culpa no filho, na esposa, no marido, no local que moramos, no patrão, porque essa é a tendência. Adão, o que aconteceu? Natureza caída. O que aconteceu com você? Foi a mulher que você me deu. Adão, natureza adâmica. Essa é a nossa natureza. O que aconteceu? Foi o meu pastor. Então
Então, sempre que você tentar resolver os problemas por essa natureza que carregamos, vai ser sempre assim. A culpa é dos outros. Mas quando você olha pelo segundo Adão, ou seja, por Jesus, por ele que diz, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é lavrador, vocês têm que estar enxertados em mim. Essa é a visão. Olhar por ele. Então, quando eu olho para ele, eu não jogo a justificativa para Giovana. É comigo. Jesus, por que eu não compreendi a minha esposa? E ele diz assim, essa semana você falhou no sacerdócio. Porque todos nós fomos chamados para o sacerdócio. Diga, todos nós fomos chamados para o sacerdócio. A Bíblia fala de reis e sacerdotes. Mas não quer dizer o que nós confundimos de receber isso de Deus, mas isso precisa ser desenvolvido, a vida de oração. A vida com Deus. Então, quando eu olho aos olhos de Jesus, por Jesus, que é o modelo da igreja, eu olho para ele e digo assim, eu sei por que eu me irritei. Eu sei por que eu me entristeci. Eu sei por que eu respondi ela assim. Eu sei que porque eu estava pregando e eu fui pesado com as pessoas, dei uma palavra dura. Eu sei que aquela frase que eu disse foi da minha alma, foi carne. Talvez eu tenha que até chegar para a igreja me perdoe, acho que eu fui um pouco pesado naquela palavra. Mas por que eu fui pesado? Porque naquele momento eu estava falhando no meu sacerdócio. Por que eu não consegui dar aquele fruto? Porque naquela semana eu não desenvolvi a minha vida com Deus. O meu chamado. Deu para entender? Eu sempre falo isso, dá um exemplo muito claro aos irmãos da adoração. Hoje uma adoração maravilhosa, glória a Deus pela vida deles, tudo top. Mas eu sempre explico para eles, esse não é seu chamado. Isso é serviço, isso é ministério, vocação. Chamado é ministrar a Deus. Então, às vezes nós falhamos no serviço, na adoração, porque estamos falhando do secreto. Deu para entender essa parte, sim ou não? Então, por que é interessante falar muito sobre isso? Porque é a partir de João 15, não estou dizendo literalmente só desse texto, mas aqui na nossa mensagem, entender que depois que eu estou enxertado nele, que eu consigo cumprir a missão. Nós só vamos ser poderosos como igreja, só vamos ser relevantes se nós formos poderosos no nosso chamado, no nosso sacerdócio. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. Quantos aqui são casados, ok? Então, vou dar um exemplo bem para chamar a atenção, ok? É só um exemplo. Com muito carinho eu vou dizer. Então, imagine que alguém chegue para você, irmã, e diga assim, ô querido, deixa eu falar uma coisa, eu estou com um problema lá em casa e eu posso ter uma noite de intimidade com o seu marido porque eu não estou afim de ficar com meu marido. Você vai fazer assim, minha irmã? Cadê a leoa? Hã? Como diz a outra, cadê a loba? Né? Você vai dizer, sai, pomba gira, sai, diabo. Demônio, você vai dar na cara dela, né? Sai, diabo, da minha vida. Porque intimidade, irmãos, intimidade não se substitui. Intimidade, qual é a palavra mais específica? Não se terceiriza. Minha intimidade com a Giovana é minha e dela. Isso é chamado intimidade com Deus. Nenhum pastor pode ter por você. Nenhum CD, nenhum vídeo no YouTube vai levar você a ter isso. Pode influenciar, pode apontar. Mas quem entra no quarto para ter intimidade sou eu. E às vezes, por que estamos sofrendo e aparentando, às vezes dando alguns problemas como igreja, como pai, como mãe, como funcionário? Por que não conseguimos acertar algumas coisas? Nós achamos que o problema é externo, é interno. Por quê? Porque nós queremos que alguém substitua. Seu discipulador não vai te substituir a sua intimidade com Deus. E olha que ele pode até tentar fazer isso, mas isso vai dar errado no final. Do mesmo jeito que eu não aceitaria uma proposta de alguém querer ter intimidade com a minha mulher, do mesmo jeito que ninguém pode entrar no Santo de Santos por você. Porque lá já tem alguém intercedendo por você à destra do Pai. Ele está esperando você lá. Quem entendeu isso, diga amém? E eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia agora, aqueles que puderem, em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8.
Amém? Olha que palavra poderosa de Jesus. Mas recebereis a virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Parece que tem pouca revelação nesse versículo, mas ele tem muitas revelações. Então vamos entender, Jesus falando para os seus discípulos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Evangélicos não vão mudar a nossa cidade. Eu estou falando pela o que estamos vivendo. Nós já entendemos que evangélicos não vão mudar o Brasil. Quando alguém diz assim, nós já somos 40%, sei lá, 30%, querido, pode ser 100% de evangélicos no Brasil, e o Brasil vai continuar a mesma coisa. Porque se 40% não mudou, por que 100% vai mudar? Se 40% não mudou, não está refletindo na sociedade, por que vai mudar? Porque o que muda um país, o que muda uma geração, não são evangélicos, é o evangelho que muda. É Jesus que muda. As pessoas não precisam de um clubinho de crentes. Não é isso que o nosso país, nossa cidade está precisando. Nossa cidade precisa de Jesus. A palavra não é para evangélicos, a palavra é para discípulos. Discípulos, evangélicos já tem demais. O que Deus, a mensagem é para seguidores. Porque discípulo carrega a cruz, renuncia todo dia. Discípulo perde para Jesus, para que o outro ganhe. É mais do que ser membro de uma instituição, é viver uma cultura. E ele falando para os discípulos, ele diz assim, ó: quando vocês receberem a virtude do Espírito Santo, e há uma boa notícia para o nosso tempo, o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. O Espírito de Deus está aqui no nosso meio, e se nós clamarmos, ele vai transbordar nesse ambiente aqui agora. Porque nós temos uma promessa, nós não precisamos, e é claro que é ótimo ser ministrado por um super homem de Deus, alguém que só o oi dele a gente já dá vontade de falar em línguas, mas mesmo independente que não seja o super homem de Deus, nós já temos a super poderosa palavra de Deus, que diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Então essa palavra, ela já está em vigor, ela é real. Nós temos que trazer para nós hoje. Jesus está dizendo, quando o Espírito vier, então você tem que dizer, então já veio, tá agora. Então que lermos a partir de agora tem que acontecer a partir desse momento. Já deveria estar acontecendo, porque ele já foi derramado. Amém, irmão? Isso é uma boa notícia. Amém? Então diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E o que a virtude, o poder do Espírito Santo gera em nós? E ser-me-eis testemunhas. Sabe o que é isso, querido? Às vezes nós compreendemos um pouco mal o nosso papel. Se alguém tem dúvida se Jesus é real, aí se imagine que se querem provar que aquilo é falso ou é verdadeiro. O que existe numa audiência? Existe as partes, acusador, né? Existe a defesa, me ajudem aí, os mais interessados nisso. E existem também, é necessário, o que o advogado diz para você? Seria muito bom você trazer 2 a 3 testemunhas. Porque a testemunha serve para dar veracidade àquele fato. É real. Então deixa eu lhe falar. Eu quero que o mundo saiba que Jesus é real. Eu quero que o mundo saiba. Quantos querem que São José dos Campos saiba que Jesus é real? Olha a nossa responsabilidade. Sabe o que a Bíblia diz? Para nós que recebemos o Espírito de Deus, estão tendo dúvida na sua casa se Jesus é real. Sabe quem deveria chegar lá e dizer assim, opa, eu vim aqui dizer que Jesus é real? Somos nós, igreja. Seus seguidores, seus filhos. Esse é o nosso papel. E não é fazendo cultos, doutrinas, cursos. Não estou dizendo que isso é errado. Mas através da nossa vida,
através da nossa postura, as pessoas deveriam dizer: Jesus é real. Jesus é real. Sabe? As pessoas do nosso dia a dia deveriam olhar para a gente e dizer assim: o que é isso? Ouvi muitas coisas de evangélicos, mas quando eu olho para você, eu quero dizer uma coisa: Jesus é real. Isso deveria acontecer naturalmente, porque é isso que a Bíblia diz que é o nosso papel. Ele diz assim: vocês, meus seguidores, Jesus falando, vai vir sobre vocês o poder do Espírito Santo. E quando isso acontecer, vocês vão ser minhas testemunhas. Quando tiverem dúvida, quando o diabo se levantar, chama a igreja chega, e não é por acusação, não é por liturgia, mas só de aquele homem chegar, as pessoas vão dizer: Jesus é real. Deveria ser assim. E Jesus diz uma coisa, e ele continua dizendo nesse versículo, falando de missão. Ele diz assim: vocês vão receber o Espírito Santo, ele vai dar poder de vocês serem minhas testemunhas. Aí ele começa dizendo a ordem das coisas. E aqui que nós entramos no centro da mensagem. Ele diz assim: primeiro, eu acredito que a ordem não é em vão. Jesus não fala nada à toa. Primeiro ele diz assim: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vai até a terra ser cheia da minha glória. E é sobre isso que eu quero tratar hoje. Porque se nós não vigiarmos, irmãos, nós mudamos a ordem das coisas. Porque ser testemunha em Jerusalém, no caso deles, apontava para a casa, para onde eles cresceram. Aonde começa o meu chamado, o meu ministério, aonde começa a minha igreja, não é na Major Antônio Domingues, número 52. Minha Jerusalém é minha casa. O que eu quero que você entenda, que a igreja, a sua casa, não é reflexo do que está sendo a igreja. Aos olhos de Atos 1:8, a igreja é reflexo do que está acontecendo na nossa casa. Nós queremos vir aqui receber alguma coisa. Eu perguntei, até falei isso de manhã. Tem alguns nerds, uns caras que são ET, eles não são gente, que a gente fala uma conta, o cara já diz assim, dá até raiva dele, né? Assim, nossa, quanto é 9, tanto. Quanto que é o quadrado, tanto. Então, um dia tem 24 horas, ok? Dá para participar, não é pecado. 24 horas. Uma semana tem 7 dias, ok? Então, quantas horas tem uma semana? Vamos ver se tem alguém ET de Varginha aqui. Para a gente ficar com inveja dele. 10 segundos, 5 segundos. Dou-lhe uma. Nossa. Olha o Lipe. Veio de manhã, né? Tinha que ser o Chaves. 168, é isso mesmo? Uma conta à prova. Alguém fez a conta? Então, sabe o que acontece hoje? Nós temos 168 horas por semana. Me ajude aí. Eu odeio essa matéria. E nós queremos que em 2 horas de culto venha suprir uma omissão de 160 e poucas horas. A igreja é reflexo do nosso lar, irmão. Aqui é a extensão do que está acontecendo lá. Não, pastor, mas a palavra é poderosa. E os cultos devem ser poderosos. Irmão, a palavra tem que ser poderosa no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. A palavra não tem que ser poderosa só no domingo. A igreja não são essas paredes, não é esse teclado. A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. E Jesus disse assim: você vai ser minha testemunha primeiro em Jerusalém. E sabe o que acontece? Alguém vem dizer assim: pastor, temos que fazer evangelismo.
E isso é de Deus, temos que fazer. Pastor, temos que fazer missões, temos que fazer, mas nós nem ganhamos os nossos filhos. O cidadão diz assim, eu tenho um chamado, mas ele nem exerce governo sobre a própria casa. Não dá destino para quem ele diz que ama. Pessoas que estão dispostas a morrer por ele. Ele não tem destino profético, mas acha que tem para uma cidade. Isso é sério. Quem compreende isso? A igreja é lá. A igreja é lá na sua casa. Nós temos que parar de dar prioridade em construir altares em templos e não ter altar nenhum em casa. E não ter altar nenhum em casa. Querido, olha o que Jesus está dizendo, vocês vão receber poder para ser testemunhas, e ele não disse isso, na minha opinião, em vão. Sabe, eu acredito que os discípulos, eles deviam com certeza tinham reuniões e assim, olha o que Jesus disse. Jesus disse que é para começar em Jerusalém. Então por que você está indo para lá? Depois Judeia. Cada coisa aponta para um tempo. Amado, o nosso chamado, nosso ministério, a vocação, o nome que você quiser chamar, ele precisa ser exercido dentro do seu lar. E eu vou lhe contar uma coisa, isso me libertou. Porque como pastor, como coração pastoral, a gente quer cuidar de todo mundo. A gente acha que é responsabilidade e começa a ter crises por isso. Mas quando você começa a entender o verdadeiro papel, e Jesus não só chamou pastores, ele chamou apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Ele não chamou só pastores. Então quando eu olho para isso, eu falo, não, essa crise não é para resolver. Essa crise quem tem que resolver é seu pai. É sua mãe. É seu marido. Essa crise não é. Um dia nós estávamos... o que eu vou falar é um pouco forte, mas só para servir de exemplo. Com muito carinho. Um dia eu estava numa reunião com a Giovana. Eles estavam resolvendo algumas coisas na igreja e tal. E ela acabou a reunião e falou assim, nós precisamos conversar com um casal, tem muito tempo já. E ela disse assim, a coisa está muito séria e eu acho, nós precisamos ir agora e agora. E qual o coração dela naquele momento? Pastoral, cuidar. Mas nós não podemos ter só pastores, nós temos que ter profetas, pessoas que apontam o destino, que dizem assim, chega de ser cuidado, agora está na hora de andar. Você tem idade para isso. Já tem um tempinho que você está com a gente, vamos lá, estamos esperando sua resposta. E aí eu disse assim para ela, querida, nós vamos para casa descansar. E na hora ela disse assim, tem certeza? Eu falei, nós vamos para casa descansar. E fomos para casa descansar. Eles não se mataram. Não sei se foi no outro dia, não sei o tempo. Chamamos para conversar e eu disse, e aí? Vai se posicionar? Mas meu casamento vai acabar. Eu falei, olha, pode até ser. Tem 3, pode ter outras, mas eu lembro que eu disse assim, tem algumas alternativas. A primeira eu quero que você faça, se posicione, assuma o governo. A segunda é eu divorciar da minha mulher e casar com a sua. Eu não vou fazer isso, porque o que vocês precisam de Jesus, que você precisa é de um homem, governante, cara sério, que leve as coisas de Deus a sério. E a terceira é divorciar. Nossa, pastor, isso foi muito duro. Não foi. Pelo contrário, eles ficaram firmes, estão bem. Eles estão bem. E talvez se eu continuasse só cuidando, eles estariam mal. Deixa eu lhe falar uma coisa, Deus quer apontar o destino da sua vida, uma nova estação. Jesus quer mudanças verdadeiras na sua vida. Quem compreende isso, diga amém. Então, queridos, aos olhos de Atos 1:8, sabe o que a Bíblia ensina? É Jerusalém. Começa em casa. Lembre de um homem que Jesus disse que ele é top. O cidadão da grande arca. Qual era o nome dele? Noé. Uma geração corrompida.
Jesus disse assim, não vou destruir tudo não, vou destruir, mas vou livrar um cara. E esse cara super top, ele ganhou o bairro inteiro. Amém? Ele ganhou uma cidade. Noé hoje, sabe que ele seria considerado um pastorzinho, um cidadãozinho. Por isso que depende, às vezes algo é muito grande para a gente, às vezes para Deus é pequeno. E tem coisas que para nós, tem Davis que estão escondidos, que para nós são desprezados, mas são observados do céu. E na hora certa Deus vai trazer isso para fora. O que interessa é o que Jesus pensa dessa pessoa. E às vezes ela está ali queimando, e algo poderoso vai acontecer na vida dela. Noé ganhou, querido, a sua família. Foi isso que ele ganhou. E por isso a Bíblia diz que ele era top. Noé ganhou sua Jerusalém. Ele diz, vocês vão ser minhas testemunhas primeiro em Jerusalém. Sua missão, seu chamado, seu potencial vai ser esticado dentro de casa. Se falharmos em casa, se falharmos em Jerusalém, vamos falhar na Judéia, vamos falhar em Samaria e vamos falhar nos confins da terra. Alguém diz assim, nossa Ângelo, eu tenho vontade de ir para a África. Fazer o quê? Não, porque eles lá estão precisando. E às vezes tem alguém em casa que está morrendo espiritualmente, que está em depressão. E o cara está pensando em ir para a África. Vai fazer o quê na África, cara? E eu sabe que muitos, não estou dizendo que são todos, mas sabe que muita gente vai para lá, irmão, para ficar massageando o ego. Passa um tempo lá, nossa, que coisa horrível. Fui lá e fiz, e as pessoas ficam lá. Sabe? Fogo de palha, começa um movimento de social e a gente não consegue manter. Sabe por que a gente não consegue manter um trabalho social de ajudar os pobres? Porque nós não ganhamos nossa Jerusalém. Nós queremos manter algo em Samaria, mas falhamos em Jerusalém, falhamos em casa. Não consigo manter uma postura no meu lar, no meu dia a dia, porque é ali, querido, que eu sou afiado e provado. Se conhece alguém quando se anda com ele, quando se convive com ele, não é de domingo. É quando se vai para a realidade, se vai saber se a pessoa está morrendo mesmo, se ela está renunciando mesmo. E Lucas 19, vamos continuar? Pode ser mais um pouco, sim ou não? Amém. Dá ou não? Amém? Amém. Lucas 19. Amém? Eu vou ler rapidinho aqui. E diz assim, ó. E Jesus entrou em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa. Leia comigo essa frase. Na minha versão diz assim, quero ficar em sua casa hoje. Tem versões que diz, hoje quero pousar na sua casa. Olhe para mim aqui, sabe o que Jesus quer falar conosco hoje? Ele está dizendo assim, olha, não me deixa aqui na igreja, dá para você levar, eu quero ir com você para a sua casa. Ele está dizendo, vamos quebrar essa visão religiosa, essa mentalidade de que quando nós passamos pelas portas, ou entramos com o carro aqui no estacionamento, e entramos nesse pedaço de terreno aqui, nós somos como quase aqueles religiosos, que não estou criticando o costume deles, mas fazemos um sinal respeitando monumentos, respeitando um pedaço de terra, e fora daquele território nos transformamos. Parece que o Espírito Santo não está com a gente. Querido, deixa eu que eu quero, aos olhos de Zaqueu aqui, eu quero que nós vamos ter algumas lições. Jesus disse para ele, eu quero ir para a sua casa. Eu quero ir com você.
Jesus está interessado em cumprir Atos 1:8. Eu quero começar por Jerusalém. Não tem atalhos. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando se fala de vida conjugal, Deus não vai te dar atalhos. Você pode ter o maior potencial. E eu acredito que muitos aqui, e eu falo isso crendo de verdade, que muitos aqui que estão me ouvindo hoje têm um potencial enorme em Jesus. Todos têm, e muitos têm algo especial. Amém. Só que Jesus não vai dar atalho. Tem casais aqui que Jesus quer levar longe, quer levar a grandes experiências, quer levar você a um outro patamar, mas esse atalho ele não vai te dar. Primeiro Jerusalém, nós vamos, como ele disse para Ezequias, arruma a tua casa. Quando eu vejo alguém ministrando, irmãos, porque a Bíblia diz que eu não posso julgar eles, mas posso julgar o Espírito. Sabe o que eu pergunto? Eu amo a mensagem, eu vejo muito poder, me impressiono com a teologia. Mas se é um homem pregando, eu quero saber quem é a esposa desse cara. Esse cara tem Jerusalém? Ganhou? Quem é o marido? Cadê os filhos? Quem é a paternidade? Ah, não, pastor, o cara é super top, mas sei lá, tem um quê, irmão? Né? A gente não entende. Sabe o que você deveria fazer? Sai fora. Se o que você está pregando não serviu para sua casa, por que vai servir para a minha? Nós vamos ler isso na frente, mas Paulo disse a Timóteo: você quer fazer alguma coisa aqui para Deus? Quero. Isso é legal. Mas você tem que governar bem a tua casa. Não sabe cuidar de casa? Não dá para cuidar das coisas de Deus. Jerusalém. Quem entendeu isso ou não? E olhando para Zaqueu, eu não vou ler tudo aqui, queridos. Depois, muitos aqui, eu sei que esse texto é conhecido, mas pegar algumas lições, senão fica muito extenso a mensagem. Primeiro, Jesus ia passando por ali. Tinham dificuldades. Deixa eu lhe falar. Quando você decidir mudar, e isso é uma decisão, Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. O evangelho vai ser desconfortável, sim. Sabe por que às vezes nós estamos, eu falo isso com carinho, irmão, nós estamos mimados, Satanás dá um soprinho assim, ó, e a gente corre, vai aonde, irmão? Não dá para mim não, sai fora. Que isso, irmão? Porque nós não conhecemos a história da igreja. Nós não sabemos quanto sangue foi derramado para nós vivermos o que estamos vivendo hoje. Não sabemos quantos irmãos sofreram para nós vivermos isso aqui, ó. E hoje, talvez por qualquer coisa, nós desanimamos. Às vezes por simplesmente nada. Por simplesmente nada. Sabe, Paulo disse assim: você não sofreu até o sangue ainda, por que está piando? Querido, se alguém um dia pregou para você que evangelho não vai trazer dor, não vai trazer desconforto, eu não estou dizendo que é só isso. Se eu começar a falar do que Jesus fez na minha vida e vem fazendo, eu vou tomar horas aqui, não vai acabar a mensagem, porque eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei do poder que há no sangue poderoso do Senhor Jesus, que Ele restaura sim. Eu fui criado num ambiente de magia negra, as imagens que eu tenho da minha infância, no quarto da minha avó, um cidadão manifestado com demônio, chamado Zé Pilintra, me dando as coisas para beber. Eu sei das 5 pneumonias que eu teve seguida, e depois princípio de tuberculose, e eu sei que de um dia para a noite, assim foi, isso é minha vida, Jesus me curou, não tenho mais nada. Eu sei do poder que há em Jesus. Mas evangelho não é só isso. Evangelho vai ser desconfortável. Jesus disse assim, ó: ainda existe uma cruz. Ei, alguém conhece esse versículo?
Jesus disse assim, ainda existe uma cruz. Amém? E Zaqueu está ali querendo ver Jesus. E ele diz assim, aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Se hoje você se posicionar com o céu, Jesus vai te chamar. É inevitável. Jesus olha para ele e diz assim, que talvez seja o tema dessa mensagem. Zaqueu, vem depressa porque hoje eu quero ir para a tua casa. Não quero mais ficar em prédios. Não quero mais ser teologia. Não quero mais ser questão de ministério. Não quero ser clubinho de crente. Eu quero ir para a tua Jerusalém. A restauração da tua vida começa dentro da tua casa. Não começa em cultos, começa em casa. E aí sabe o que acontece, irmãos? Como que eu sei que alguém está andando com Jesus? Mudança. Ele muda. Quando você começa a andar com Jesus, muda. A Bíblia diz que ele era rico. E o texto dá a entender claramente que ele era ladrão. Porque se ele devolve o que era dos outros, se ele começa a se arrepender, é porque ele roubava. E ele andando com Jesus. E não tem como, quando você começa a andar com Jesus, começa a ter um desconforto, isso não é legal. Eu não deveria falar assim com a minha esposa. Eu não deveria assim falar com ele. E eu estou errando com os meus filhos. Porque Jesus é luz. Ele entra no quarto e ele acende a luz. Ele não vai arrumar o quarto. Ele vai te ajudar a arrumar o quarto. E a primeira coisa que ele diz é assim, vamos acender essa luz. Jesus, estou meio envergonhado, está meio bagunçado, mas tem que acender, porque se não acender a gente não vai chegar a lugar nenhum. Pode estar a bagunça que for, mas a primeira coisa, vamos acender a luz e vamos enfrentar essa bagunça. O pior que seja, ele não vai jogar nada para debaixo do tapete. Ele acende a luz. Vamos arrumar, vamos jogar tudo para cima. Então alguma coisa, e eu creio que muitas coisas levaram a Zaqueu antes de chegar em casa. Começa em Jerusalém, não começa na igreja. Não começa em prédios. Começa em casa. E ele diz assim, eu roubei, eu fiz algumas coisas. Como diz aqui em São José, eu tenho umas michas aí para entregar, tenho umas coisinhas para resolver. E eu penso que Jesus estava dizendo assim, legal cara, resolve então. Lembra que eu falei com você que o fruto é natural? Ele começou a andar com Jesus, chamado, andar com ele, isso é chamado. Depois veio o fruto, o que veio o fruto? Chamou os empregados, sabe aquele caixa 2? Liga para o doutor Moro que nós temos uma delação para fazer. Temos algumas coisas para entregar. Isso é evangelho, irmão, mudança de comportamento. Alguém começa a dizer assim, aí que Jesus começa a ser manifestado. Porque aí alguém começa assim, família. A mãe criou o cara, conhece o cara. A própria mãe, ela criou uma imagem do cara. Ele é duro, mal fala bom dia. Esse cara é difícil. Um dia o cara chega lá, anos do mesmo jeito. Com palavras duras, um grosseiro. Sabe? Um dia o cara chega lá, bom dia mamãe. Tá querendo alguma coisa. A senhora tá bem? Tá precisando de alguma coisa? O que foi, menino? Tá de bobeira? O que foi, rapaz? Um dia o pai chega, ô meu filho, vamos fazer alguma coisa? Dá um abraço no filho. Jesus se manifesta em pequenas coisas. O filho fica olhando assim. O que está acontecendo com meu pai? Jesus está dentro da casa. Um dia, o cidadão chega lá, a esposa dá um beijo, um abraço. Um dia ele faz uma afronta e ela não diz nada. Ela diz assim, tudo bem, querido. Você não quer fazer assim, amém. O cara fala, como diz os nossos irmãos, que diacho é esse aí? Aí no outro dia, se continua a mesma postura. As pessoas começam a ficar curiosas. Cadê aquele cidadão bruto? Cadê aquele cavalo que eu conheço há tantos anos? Cadê esse cara?
Esse cara não tem mais. Esse cara está andando com outro cara que o influencia poderosamente. Deixa eu lhe falar uma coisa, meu irmão. E nós temos que governar o nosso lar. Deixa eu lhe falar uma coisa. Se sempre for assim, você está em casa, precisa dar destino para casa, e na hora a alma tenta fazer você tomar uma postura errada, e você pensa diferente, você olha para Jesus e você perdi. Eu ia falar, mas não vou falar. Eu ia ser grosseiro, mas não vou ser. Você pede para Jesus. E isso não é só um dia. Porque você sabe o que faz mal para muitas mulheres, irmão? Sabe o que faz mal? O cidadão tem uma vida omissa a Deus a semana inteira. Nem parece, querido, que crê em Jesus. Você sabe o que faz mal? Vim no culto e o cara olhar para o irmão e dizer assim: paz. Às vezes passou a semana inteira e não perguntou para a esposa: como foi seu trabalho, querida? Como é que foi seu dia? E aí o filho... Sabe o que faz mal para os filhos? Sabe por que às vezes a gente tem que arrastar eles para fazer alguma coisa? Porque eles estão cansados de ter ambientes bons só no domingo. Eles querem Jesus a semana inteira. Aí a gente fica vendo... Às vezes, como pastor, a gente quer assumir o lugar do cara. A irmã, às vezes, está tendo posturas erradas no ministério, está servindo, ou às vezes está desenvolvendo uma postura rebelde, não consegue frutificar no ministério, e alguém diz assim: essa irmã não serve para isso, não. Não. Ou às vezes até acusa, porque essa igreja deveria ser assim. Você sabe onde está o problema, irmão? Em casa. Às vezes sabe o que falta? E nós, como os discipuladores, temos que chegar para os casais e dizer assim: irmão, às vezes a gente vai dizer assim: não, tem que amar mais, tem que fazer mais culto, tem que fazer programas. E programas que eu quero dizer assim: vamos marcar mais eventos, vamos fazer um jantar, vamos fazer isso para os jovens. Nós queremos substituir os papéis dos homens de esposa. Enchemos as pessoas de programação na igreja. E às vezes sabe quem vai resolver? É a gente chegar para o casal e dizer assim: meu caro, vai tirar um tempo com a sua esposa. Está tendo intimidade, irmão? Está tendo essa reação. E às vezes e é por isso que eu fui liberto, irmão. Tem certas crises que eu não tomo mais para mim. Eu fico só olhando. Não, moço, porque tem que organizar a igreja. Irmão, fala com o dono da igreja. E olha como é que você fala, porque a igreja é a esposa dele. Hein? Tem muitas crises que eu não tomo mais para mim. Porque eu sei aonde está isso. Está em casa. E às vezes nós, como líderes, ficamos preocupados. Aonde estamos errando? Irmão, você pode acertar em tudo e não vai resolver. Não vai resolver. A questão está em Jerusalém, em casa. Alguém bem resolvido, feliz em casa, naturalmente vai acertar como igreja. Vai acertar, vai fluir naturalmente. Porque a Bíblia diz que é assim. Em Jerusalém, Judeia, seus irmãos, Samaria, a treta e até os confins da terra. E às vezes nós ficamos assim: por quê? Por que sabe, o jovem, por que ele não rompe? Porque quem deveria estar discipulando ele não é outro menino aqui. Quem deveria estar discipulando é o pai. E quem está discipulando? Um jovem. Quem deveria estar discipulando é a mãe. E quem tem que discipular? Uma outra menina aqui, que se posicionou no lugar da mãe. E nós ficamos em crise. Por que ela não rompe? Por que não vai? Nós queremos melhorar. Aí a gente fica igreja. Irmãos, pare de chamar as pessoas para a igreja. Pelo amor de Deus, para com isso. Seja igreja. Vamos até eles. Vamos parar com métodos. Vamos parar com estratégias. Não, sabe, se a gente colocar ar-condicionado, se a gente tiver isso, tudo isso é bom. Mas essa não pode ser a nossa força. As pessoas têm que sentir o perfume de Cristo em nós.
Pessoa, não é assim? Você já ficou curioso em saber qual o perfume que o cara estava usando? Ou que a amiga estava usando? E vê aquele perfume, uma coisa tão gostosa que você fala, desculpe perguntar, mas que perfume que você está usando? Isso é evangelismo. Desculpe perguntar, mas o que aconteceu na sua casa? Ah, Jesus. Sabe qual o problema? É que se vê pouco Jesus a semana toda, chega domingo à noite, vai tomar banho, vamos para o culto. Isso mata a família. É por isso que às vezes é difícil levar para ter uma atividade na igreja. Porque sua esposa, seus filhos querem Jesus todos os dias. Fez sentido, irmãos? Eu quero ler um texto aqui de Marcos. Eu já vou falar mais do Zaqueu. Estamos indo para o final, queridos. Dá mais um pouquinho? Alguém quer ouvir mais um pouquinho a palavra de Deus? Vamos lá. Deixa eu dar um plano de fundo para otimizar o tempo. Quem lembra daquela passagem que Jesus estava no mar com os seus discípulos e estava um forte vento, os discípulos achavam que ia morrer. Jesus, levanta aí que vamos morrer. E barco na Bíblia sempre aponta para ministério. Jesus, como que Jesus lidava com a igreja? Dormia. Com propósito, cruz, ele sofreu. E a gente inverte. A gente fica sofrendo às vezes por igreja, mas não se sacrifica pelo propósito real. Barco muitas vezes vai apontar para a igreja, ministério. E sabe o que Jesus estava fazendo quando o vento estava soprando quando o ministério? Dormindo. E quando for acordar ele, parafraseando aqui, Jesus, eu vou morrer. Olha só, vai morrer quem está no barco? Jesus. Jesus levanta bravo, irmão. Quem gosta de ser acordado? Mas ele está sonhando com o Pai, com os anjos. Está tendo um sonho maravilhoso. Aí um bando de homens, Jesus, vai morrer. Você não está vendo nada não? Irmão, fica imaginando Jesus levantando e dizendo assim, suas mariquinhas. Pode ler o texto, Marcos capítulo 4. Vocês são as... Nossa! Foi lá, vento, para aí. Dá uma paradinha aí. Eu tenho que seguir minha vida. Jesus tratava assim, igreja. E deu uma bronca nos caras. Vocês são de nada mesmo, né? Aí ele chega do outro lado, tinha uma cidade que dizia que tinha um cara endemoniado. Tá lembrando disso? O cara tinha uma legião de demônios em Gadara. Jesus chega lá e nem fez oração, nem precisou. Diz que há muito tempo o cara agia lá. Às vezes a gente tem um lugar da cidade que o pessoal fala, aquele bairro, ali é meio perigoso. Sabe como que Jesus ele resolvia isso? Ele só ia andando. Os demônios que ficavam no bairro, foi só ele pisar, irmão. Não precisou nem de campanha. Não teve sessão de descarrego. Ele chegou e disse assim, pisou, o demônio veio. O que você está fazendo aqui? Você sabe o que eu estou fazendo aqui. Você vem antes da hora, na hora sou eu. Vaza que eu cheguei. Assim deveria sermos nós. E às vezes a gente fica exaltando o demônio. Irmão, fazer campanha forte, hein? Satanás aí é grande. Glorificado seja o demônio. Exaltado. Esse é poderoso. Demônio aí é demônio das 7 covas. Esse demônio aí é poderoso. O Jesus que eu sigo, ele nem orou. O Jesus que eu creio, em um nome sobre todo nome, ele não mandou ligar para o pastor. Chama o pastor porque isso aqui é demônio que só pastor expulsa. Ele não falou isso. Ele chegou, o demônio veio e saiu. Pronto, vai embora, pode sair. Quantos servem esse Jesus aqui, irmão? É esse que eu sigo. Chegou lá, o demônio foi expulso, o cara foi liberto, e aí, olha o que aconteceu. Tem muita coisa que aconteceu nesse depois você pode ler em casa.
Se você quiser saber exatamente de onde eu comecei a comentar, é de Marcos 4, a tempestade é no texto do 35, e aí eles chegaram no capítulo 5, chegaram lá em Gadara, o homem foi liberto, e diz, versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, estava indo embora, o homem que estiver endemoniado suplicava, pedia, que deixe ir com ele. E Jesus não o permitiu, mas disse, vá para a igreja tocar violão. Vá ser pastor. O cara liberto que Jesus mandou ele para onde? Vá para sua casa ganhar os seus. Ser-me-eis minhas testemunhas primeiro em Jerusalém. Primeiro Jerusalém, não tem atalho. Se quisermos ser igreja relevante, o ministério começa em casa. Olha o que ele disse. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para a sua casa, para a sua família, anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis e o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Querido, voltando a Zaqueu, Jesus está dizendo hoje para você, eu não quero ficar aqui, eu quero ir com você para a sua casa. Quero restaurar teu casamento, tua vida. Quero restaurar você homem, você mulher. Quero restaurar seus filhos. Amém? 1 Timóteo capítulo 3. A Bíblia fala, tem um texto que diz que uma cidade seria destruída, que foi destruída, e Deus procurou um homem que estivesse na brecha. Deus procurou um homem que estivesse na brecha. Querido, olha aqui, isso aqui é muito sério. Talvez nós passamos coisas em ambiente familiar. E você perguntou assim, será que Deus não viu isso, cara? Será que Deus não viu isso no meu filho? Eu estou na igreja todo domingo, será que Deus não está vendo isso? Deus tanto viu. Ele olhou para aquela casa e não achou ninguém na brecha pelaquela casa. Talvez ele achou um religioso no mau sentido da palavra. Alguém que é cheio de compromisso com a igreja. Ele é líder disso. Ele é profeta daquilo. Ele tem um monte de coisa para fazer na igreja, mas não está na brecha pela sua casa. Deixa eu lhe falar, igreja perfeita depende do seu ponto de vista. Não vai ter, irmão. Porque esse não deve ser nosso trabalho. Você sabe onde começa a Iafade para mim? Naquela linda jovem senhora. Ali é a minha Iafade. É nela. Sabe de quem que eu tenho que ser aprovado primeiro? De Deus e por ela. Começa ali, irmão. Não adianta. Só que às vezes nós não resolvemos muitas coisas em casa e queremos despejar no ambiente de igreja. Achamos que vai suprir. Quantas pessoas eu atendo, irmãos? E não é todo caso, mas muitos casos são assim. Muitas frustrações, alma, isso fala de emoções, carência. A pessoa começa a se tornar dependente de nós. E deixa eu lhe falar, eu amo comunhão. Amo comunhão. Eu sei no poder que há em relacionamento. Mas a pessoa fica até mal, você não me ligou. Você fica... Sabe o que eu fazia outro tempo? Nossa, eu não liguei mesmo. Não, desviei. Vai atrás. E a gente fica em crise. O cara desviou porque eu não liguei para ele. Esse não é o motivo, irmão. Isso é carência. Esse problema está na raiz, em casa. Talvez é um filho que não teve pai.
E quando alguém apareceu e começou a cumprir o papel do pai, só de ele se sentir um pouco sem isso, aquilo já trouxe raiva. Aquilo começa a trazer. E a gente acha que a gente tem que melhorar na igreja, sabe? Temos que ligar, temos que fazer carteirinha de membro, temos que mandar um oi no aniversário, parabéns para você. Eu não estou dizendo que é errado, mas isso não substituiu o propósito. A palavra de Deus não pode ser substituída. Podemos ter os melhores programas como igreja, mas o seu papel como marido, como esposa, não pode ser substituído. Não vai, irmão, não adianta. Não pode, não vai resolver. Tem coisa que eu não posso fazer para o seu filho, é você que vai ter que fazer. Vai ter que alinhar, vai ter que trabalhar com restauração. Nós só podemos ajudar, não serei eu, não tem jeito. Por melhor que seja o pregador. Quem entendeu? Não vai resolver. Ser testemunha em Jerusalém. E aqui diz assim, ó. Olha como que nós devemos administrar as coisas na igreja. 1 Timóteo 3 diz assim, ó. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Sabe o que Jesus, ele fala de quem deseja servir a ele e se envolver com a obra dele? Ele não critica. Olha, você tem que se preparar. Não, ele primeiro sabe o que ele diz? Que coisa legal. Que atitude nobre. Isso é muito legal. Nossa, eu quero tanto me envolver. Isso é top. Mas não é só isso que o texto está dizendo. Primeiro ele fala isso, depois ele fala do processo. Olha o processo. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário. Não está dizendo que, faz uma gambiarra. Ele está dizendo, tem que ser assim. Ele diz assim, olha. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Ele deve se governar bem a sua própria família, tendo os seus filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não governa a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Para Deus é importante você administrar bem a sua casa. O que para ele é mais importante? Serviço na igreja ou governar bem a minha casa? Pastor, eu estou morrendo porque eu preciso fazer a obra. Eu não consigo viver sem pregar. Eu chego para o Felipe e falo, Felipe, eu vou morrer, eu preciso pregar. Eu estou com uma necessidade de ministrar para as pessoas. Sabe o que ele tem que fazer comigo, irmão? Ângelo, vem aqui, eu vou botar a mão na tua cabeça e expulsar esse demônio. Deixa de ser menino, você tem 30 anos. Vai cuidar da sua esposa. Deu para entender? Cuidar da família. É sério, irmão. Eu sei que é um pouco pesado, mas lembra do tema. Ei, vem depressa porque hoje eu quero ir na tua casa. O Rei da Glória quer entrar na tua casa. Pensa bem numa coisa. Pensa agora como IAFAD, nossa igreja local aqui. Pensa numa coisa. Casais fortes, famílias, pessoas bem resolvidas. Mulheres de Deus, rompendo. Homens governantes que promovem suas esposas, filhos recebendo o destino, desde pequeno, conhecendo o propósito, vivendo no DNA, todos os dias, a paternidade de Deus dentro da sua casa. Que igreja poderosa seremos nós. Você imagina, irmão, que igreja será essa? Não tem demônio que consegue jogar confusão. Ser-me-eis minhas testemunhas primeiro em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Homem de Deus, Jesus vai te ajudar nessa, mas um novo tempo vai vir para a sua casa. Sabe o que eu vejo aqui um dia acontecendo? Um dia o Felipe vai dizer assim, pastor, o senhor pode vir ministrar, o senhor pode vir
ajudar uma igreja aqui. E às vezes ele vai estar atarefado com alguma coisa e dizer, nossa, eu não consigo ir. E ele vai olhar assim para um culto como esse e vai perder as contas de quantos casais poderosos podem chegar e dizer, estou te enviando esse casal é top, eles têm um DNA, nossa igreja é uma igreja forte, aleluia! É assim que tem que ser. Já está acontecendo, mas tem que aumentar. Isso vai gerar maturidade, vai gerar um trabalhinho, mas vai valer a pena. O bispo, depois ele fala do diácono, ele diz assim, todas aquelas condições ele enfatiza 2 vezes. Cuide bem, marido de uma só mulher, e que governe bem a sua casa. Quem entendeu isso, diga amém. Eu sabe o que eu fico imaginando Zaqueu? Zaqueu, um cara restaurado. Ele chegando, quem saiu da casa? Saiu o Zé Disseu. Eu nem sei nem o nome da esposa desse homem, nem se tem esposa. Só que o Disseu encontrou Jesus, mudou. Começa a conferência, e aquele homem transformado, chegando perto de casa, abre o portão, tá a família dele toda lá. Mas dessa vez não volta o cobrador de impostos corrupto, volta o cara transformado por Jesus. Porque se você ler Lucas 19, versículo 9 e 10, para concluir a mensagem, Jesus disse assim, Zaqueu, assim que Jesus entrou, Jesus disse assim, Zaqueu, hoje veio a salvação para a tua casa, porque essa é a minha missão. Jesus disse isso, porque o Filho do Homem veio buscar o que havia perdido. O que eu perdi lá? Um casal, minha família. E o que Jesus veio restaurar? Minha família. Jesus veio restaurar famílias, resgatar famílias. Então quando tem um homem transformado, a família vai transformar. E eu estou falando literalmente homens transformados. Homens transformados no azeite. Aí eu fico imaginando a conferência. Jesus entra com ele no portão. Jesus fala, Zaqueu, presta atenção como é que vai ser. Você quebrantou o coração. Quando abre o portão, Jesus fala, Shei! Todo mundo cai. Tá aí, Zaqueu, todo mundo salvo. Irmão, alguém pode dizer, o cidadão em coração duro é difícil. Mas quando ele abre o coração, Jesus muda. Eu não vim aqui dizer que não é importante o que estamos fazendo aqui como igreja. Eu amo servir a igreja. Eu amo o que eu faço aqui. Mas ao bispo, ou seja, aquele que preside, aquele que deseja servir, que deseja ter autoridade, antes de ele querer ganhar os meninos de rua, ganhe seus filhos. Governe bem a sua casa. E isso não é para punir, isso é para proteger. Isso é para parar de acabar casamento de pastores, de pessoas de Deus. É para o divórcio, querido, ser dizimado na igreja. Não existe mais. É para acabar isso. Jesus quer proteger sua família. Nós somos família dele. Quando Jesus diz assim, Ângelo, negão, para, não joga no colo da tua esposa não, é você. Ele está querendo proteger meu casamento, os filhos que eu vou ter. Jesus está sonhando com o meu filho, sabe, tendo a sua esposa lá na frente, e ele contando para os meus netos, meu pai foi marido de uma mulher só, homem de palavra. Maior herança que Jesus quer que eu deixe para os meus filhos. Foi mais do que um pastor. Foi mais do que um ministro. Foi homem de Deus. Quem entendeu isso, diga amém?